Esta é a live com a jornalista Jordana do canal Flora Vita. E agora eu estou esperando que ela entre aqui para a gente começar essa live urgente. Ela me fez um generoso convite para a gente falar sobre dores articulares, principalmente como alcançar a melhor idade sem tanta dor. E aí vamos ver se ela entra. Se ela pular dentro aqui, a gente já faz imediatamente a live. E a gente estava com problema de acesso, vamos ver se ela entra. E na medida em que ela entra, a gente já faz uma live muito bacana que partiu do convite dela. Vamos ver se ela já está ligada, se já está entrando. A gente já começa a falar de tudo isso que ela se dispôs. A gente vai falar sobre a saúde musculoesquelética, as diferenças de artrose, artrite e osteoporose. A gente vai falar de muita coisa legal. Basta ela entrar aqui, a gente já convida e já fica evoluindo no convite dela. Lembrando que nós sempre nos reunimos nas segundas-feiras às 19h15 e na próxima segunda-feira às 19h15 vai ter uma live muito bacana, também com um médico que se dedica à cirurgia do quadril, e nós vamos fazer uma live com o doutor Davi Guzmão. Ó, já entrou e agora nós vamos aceitar a solicitação ao Flora Vita e nós vamos falar tudo aquilo que a gente tinha prometido, vai ser muito legal. Vamos ver se ela aceita, se entra e se a gente já faz rodar essa nossa live muito bacana. Vamos ver. Vamos ver, Jordana, entra aí que vai ser muito legal. Ó, Mandra DAC está com dor no punho, tem síndrome do túnel do carpo, olha só. Síndrome do túnel do carpo é a compressão do nervo mediano nessa região do punho, que é o túnel do carpo. E muitas vezes isso pode ser cirúrgico e pode precisar de abrir o ligamento transverso aqui do carpo para soltar esse nervo, né, que está junto ali a vários tendões. E às vezes ele fica comprimido ou por questões enfim, de saúde pessoal. Ó, a farmácia Flora Vita não consegue. Por que será que ela não consegue, hein? Vamos ver. Por que será que eu não consigo falar com ela e ela não consegue falar comigo? O que será que está vendo? Mas, enfim, túnel do carpo é isso. Aí você pode fazer uma pequena cirurgia quando é muito necessário. Você vai ver se precisa ou se não precisa num exame chamado de eletroneuromiografia. É o exame mais tradicionalmente solicitado para esse tipo de problema. Mas a gente pode fazer outros também, né? Como, por exemplo, a ecografia, que vai medir o nervo mediano, e a partir disso a gente vai poder já estabelecer se é necessário fazer essa pequena cirurgia. Lembrando que existem outros tratamentos para esse tipo de coisa. E agora, será que está chegando? Vamos ver quem é que aceitou aqui o convite. Será que a Jordana aceitou? O que está vendo hoje? Enfim, como eu explicava, a síndrome do túnel do carpo, mas primeiro a gente tenta tratar sem cirurgia. Como? Através da prescrição de talas noturnas, por exemplo. Fisioterapia, eu acho que funciona muito bem. Existe laser de alta intensidade que pode ajudar. E também a farmácia Flora Vita saiu. Hoje não é o nosso dia, Jordana. Mas, enfim, e claro, muitas vezes no processo de tratamento disso a gente usa medicações, não só medicação anti-inflamatória, mas também medicação que nós chamamos de neuromoduladora, que vai ajudar essa sensação do formigamento. É muito importante, né, sobre o túnel do carpo, que o túnel do carpo vai ser do nervo mediano, que vai inervar esses 3,5 dedos aqui na palma, e aí vai dar essa sensação de enformigamento, muitas vezes noturna, e é mais conhecido por isso. Também tem que lembrar que certas pessoas, às vezes pessoas que tiveram fratura... Jordana, graças a Deus! Eu estava falando do túnel do carpo aqui que me perguntaram, viu? E estava falando que o túnel do carpo pode ser tratado com neuromoduladores, com fisioterapia, até com cirurgia. Existe um outro, só para concluir, uma coisa que se pode fazer, que é uma hidrodissecção, que é olhar com a ecografia em cima do nervinho
e aí você consegue dissecar, né? Às vezes com anestésico, às vezes com proloterapia, fazendo aliviar os sintomas do túnel do carpo. Muito boa noite, Boa Jordana. noite. Que custo! E não sei o que houve, porque eu te convidava, né, convidava para entrar na live, você me convidava, bom, enfim, algum problema houve, né? Algum E aí, problema, né? na verdade, essa live é da Jordana, foi ela que me convidou, né? Tem o canal Flora Vita, e eu realmente eu aceito qualquer desafio para divulgar o canal, ainda mais um convite tão célebre disso. Tenho acompanhado seu trabalho, tenho visto, né, que teve nutricionista, teve médico falando, né? Essa é a terceira live. Te parabenizo pela iniciativa, viu? Vi a qualidade do seu trabalho e imediatamente aceitei, viu? Muito obrigado. Que isso, muito obrigada, viu? O prazer é todo nosso, da Flora Vita. E Bacana. que engraçado, né? Você é o nosso convidado e a gente veio para sua casa. Não tem problema, né? Estamos em casa, eu já também estou bem habituado a fazer live, sei das dificuldades técnicas, né? E como dizia um famoso apresentador que trocou o coração recentemente, quem sabe faz ao vivo, não é? Exatamente. E aí há esses problemas, né, com as lives, enfim, que acontecem, né? Sim. E acho que vamos usar, então, aquilo que a gente imagina, né, que o teu público aí do canal Flora Vita tem interesse, né? Exatamente. E aí você é a rainha aqui do espetáculo, só estou aqui para ajudar, né? Muito obrigada, doutor André Cruz. É um prazer muito grande para a Flora Vita ter você, né, um médico ortopedista renomado aqui no nosso canal, nesse início desse projeto das lives da farmácia. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. Para nós, assim, é muito importante, até porque eu falei, né, com a Jordana, que é um jornalista, que está escrito no Código de Ética Médico que é importante a gente divulgar o conteúdo de qualidade. Então, nós vamos falar informações gerais para a população que são importantes, são úteis, né? E que também estão, você sabe, né? Tem o canal da artrose lá no YouTube, que vários médicos tiveram, doutor Azine, né? Que é uma pessoa muito próxima aí de vocês, vários outros médicos do Brasil, né? E outros que estão radicados fora também já fizeram. E é muito legal, e eu pego todas as oportunidades generosas, aí, como a sua, Jordana, de divulgar o conhecimento médico de qualidade. Excelente, doutor. E eu achei muito interessante, né, lendo a respeito do seu trabalho, que eu já conhecia, mas não sabia dessa questão, que enquanto cirurgião, o seu desafio é que a cirurgia seja a última alternativa. Eu vou lhe dizer porque isso é uma coisa pessoal minha. Eu tive um problema na coluna há 8 anos atrás, em que tive internado, fiquei 23 dias deitado, tive uma coisa que... o meu tratamento médico foi excelente, mas eu tive, às vezes acontece, né, uma cirurgia não ir tão bem, e aí ficou porejando o líquido da espinha por fora da ferida operatória, isso chama de fístula, E aí depois eu tive uma meningite, depois tive outras dificuldades, sempre muito bem atendido pelos meus médicos, né? E aí, depois, na recuperação, que foi uma recuperação muito difícil, muito dolorosa, né? Fiz 5 cirurgias, e jovem, né? Ainda jovem na época, 8 anos atrás. E aí eu mostrei meu exame para um colega meu, e ele me disse o seguinte: puxa vida, isso aí vai te incomodar, viu? Aí eu disse, bom, então vamos começar a estudar. E aí eu fiz uma pós-graduação na Unicamp na área de medicina regenerativa, por isso a gente fala disso, porque a pior coisa que tem para um cirurgião é antecipar a hora de uma cirurgia. Se você, por exemplo, tem uma artrose moderada do joelho e coloca uma prótese antes do tempo, o benefício vai ser menor. A pessoa não vai sentir todo aquele benefício da cirurgia e pode se frustrar. E, como tudo na medicina, muitas vezes não tem o melhor resultado, né? Então, eu acho que existem os tratamentos iniciais, conservadores, né? A própria fisioterapia, que é muito útil, mas pode não resolver tudo. E a cirurgia, que é a última coisa que se deve procurar. E neste caminho, há muitas coisas a descobrir,
a valorizar, a se empenhar, a fazer para melhorar, se tem o joelho, mas tem a coluna, tem o quadril, tem qualquer articulação que você quiser, né, de modo útil, sem ter que operar. E, claro, né, o trabalho do farmacêutico, da farmácia também é muito importante, muito útil, né, trazendo produtos de qualidade para a população, né? Então, isso vai ajudar com suplementos, com próprias medicações, né, sempre contando com a prescrição médica, ou do nutricionista, ou do profissional treinado que ajude, né? Por isso que é muito importante a gente esclarecer que o trabalho de qualidade é sempre muito bem-vindo, né, para a saúde da população. Com certeza. E mesmo a audiência sendo sua, não, é nossa, se você porque me der acho que abre para os dois, viu? Abre para a Floravita também, por isso que eu me arrojei a... abre para os dois. Tomara que por Sim. lá esteja, então, tudo certo. Então abre para a Floravita também, né? Quem é seguidor da Floravita, aponte aí, se já seguia a Floravita antes, né? Se entrou através da Floravita, coloca aí para nós, gente. Porque até onde eu sei entra para os dois, né? Excelente. E que eu já vi aqui pessoas que não me seguiam, que estão seguindo, e abre para os dois, abre para a Floravita, né? Para o canal da Floravita, abre para nós, por isso que eu me arrojei aí a começar por mim, porque eu sei que o teu convite está atendido, sem dúvida, né? Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigada. Eu vou pedir, então, que a dinâmica da live seja... Daniel Caldas diz ali, Floravita aqui, viu? Então abre para você, abre para mim, e aí todo mundo fica feliz. Excelente. Os comentários aqui estavam congelados, agora que está passando, e que deu para ver que realmente na Floravita está tudo certo. Então, beleza. Eu vou pedir para que a audiência que está acompanhando a gente deixe perguntas para o final da live, porque a dinâmica das lives que a gente faz, doutor André Cruel, é essa, né? A gente reserva o momento final da live para responder as perguntas, para que durante esse tempinho que a gente tem juntos aqui, eu possa te fazer as perguntas, sendo a interlocutora do pessoal, e aí no finalzinho da live a gente olha. E eu vou pedir, porque mesmo que as pessoas façam as perguntas agora e a gente deixa para o final, as perguntas acabam se perdendo. Então, a gente vai pedir, pessoal, para vocês que estão entrando e que tenham alguma pergunta para fazer, ou que durante a live surjam perguntas, tem uma caixinha de perguntas que fica aqui no canto inferior direito da tela, né? Que é o ícone do ponto de interrogação. É só clicar nesse ícone que você entra na caixinha de perguntas e faça a pergunta lá, porque aí, ao final da live, é só a gente abrir a caixinha de perguntas para poder selecionar algumas perguntas para responder. A Rita de Pádua, por exemplo, usou esse recurso para mandar uma boa noite. Então, boa noite, Rita de Pádua. Excelente. E assim a gente vai indo, né? Vamos indo. E para começar, então, doutor André, quero que você fale para a gente como o público da Floravita é um público leigo e que está aqui querendo informações de utilidade pública. Conta para a gente qual é a importância da ortopedia na manutenção da saúde e do bem-estar no nosso dia a dia, para a gente entender por que entender sobre ortopedia. Né? Eu, na verdade, sou suspeito, né, para falar da ortopedia, porque a ortopedia é a paixão da minha vida, a paixão profissional da minha vida, né? Há outras paixões, sem dúvida, a família é a primeira, mas a ortopedia, não sei se você já se indagou, Jordana, o que significa ortopedia? Ortopedia quer dizer criança reta. Viu só? Então a gente está associando a ortopedia às pessoas de mais idade ou que têm problemas articulares, que muitas vezes são crônicos e cumulativos ao longo da vida, mas a ortopedia trata do bebê com o pé torto, ou com uma fratura de clavícula, ou com uma lesão no bracinho, ou com uma luxação de quadril, passando pelo pé chato da infância, pelas dores articulares, dores do crescimento, as fraturas, né? Que são duas áreas, na verdade, a ortopedia e a traumatologia, que elas são irmãs e o profissional é o mesmo, né? Alguns se dedicam mais às fraturas, outros se dedicam mais à ortopedia, e ela vai atender todo mundo, da criança que recém-nasceu até o velhinho, que às vezes tem uma fratura de quadril e está tendo dificuldades, né? Claro, a gente vai falar sobre essa fratura de quadril, como evitá-la, né? O que fazer para
não ter uma fratura, ou o que se pode fazer, né, para não ter uma fratura, e para a saúde das articulações, saúde das juntas, saúde muscular e tudo isso. Então, a ortopedia ela é muito ampla e vasta, a gente acaba por olhar só um detalhe dela. E é muito importante citar também que talvez o músculo seja um dos órgãos importantes da longevidade. E esse é o patrimônio que a gente deve cultivar ao longo da vida. Claro que nós falamos sobre dores, sobre longevidade, e a musculatura ela é decisiva nisso, porque o músculo vai ser irmão do osso. Vão ser irmãos e vão trabalhar juntos. Por que a gente só se preocupa com o osso? Porque a gente só vê o osso no raio-x. E a primeira ferramenta que a gente teve foi o raio-x, né, que o Röntgen descobriu lá no final do século XVIII, do século XIX, começo do século XX, aí fizeram os raios-x, puxa, que maravilha o osso. Mas para estudar o músculo é um pouco mais difícil, e a gente não tem grandes ferramentas além do exame físico, além, né, de outros exames, densitometria, ressonância, né, bioimpedâncias, que são exames que a gente pode ver, mas a gente está estudando isso ainda de modo importante. Então, o músculo vai ser importante, e como a gente quer dar dados para as pessoas que estão nos assistindo, é importante dizer que nós temos esse patrimônio muscular desenvolvido até os 40 anos de idade. Depois, nós começamos a perder 7 a 8% de massa magra por década, até os 70 anos. Né? Claro, você aí, né, Jordana, que tem 20 anos, não se preocupa ainda com isso. Né? Mas quando chegar aos 40, vai começar a se preocupar com isso. Né? Aí você vai perdendo por década 7 a 8% de massa magra, até os 70, quando começa a perder 15%. E isso é decisivo para evitar quedas, para o bem-estar, para prevenir demências e para a longevidade. Então, o osso é importante, sim, o músculo também é. Excelente, porque eu nunca tinha ouvido essa associação desse assunto com a longevidade. Olha a importância que é a gente falar. E aí, o senhor trouxe o músculo e o osso, que é a próxima pergunta que eu ia te fazer, porque a gente vai usar muito nessa live a palavra músculo esquelético. E para que a nossa audiência visualize o que ela significa, explica para a gente, doutor, o que é saúde músculo-esquelética? É isso que o senhor acabou de falar, né? Nós vamos trocar por locomotora, ou seja, locomotora, que é a mesma coisa. Como é que nós vamos nos mexer? Poxa, né? Você vai ver a neurologia tão célebre, a cardiologia tão célebre, a neurologia, várias outras áreas. Hoje estão em voga a plástica, a dermatologia, mas nada disso importa se você não puder ir aos lugares que deseja e poder ver essa natureza tão bela que tem no universo. O aparelho locomotor é decisivo para a nossa evolução, ele nos ajuda a conhecer o ambiente e explorar esse mundo que Deus nos deu. Se alguém achar que não é Deus, não tem problema, que o universo está feito, né? Mas que possa passear nele com saúde. E é ele que vai também interagir com o cérebro de modo recorrente e decisivo, fazendo com que o cérebro mantenha a sua saúde através de moléculas que o próprio músculo em atividade, as miocinas, por exemplo, vão estimular também o cérebro a se manter vivo. Então, para quem quer ter um ótimo cérebro, ao longo da sua vida, faça atividade física regular e vocês vão ver uma imediata melhora. Isso é decisivo e, por isso, no nosso combate ao sedentarismo. Sedentarismo, eu já vou dar uma marca, a segunda dica que eu vou dizer, a segunda informação importante, que é a marca do sedentarismo. Já foi definida, né, pela Organização Mundial da Saúde, que é 150 minutos semanais, por ver nem é tanto, é 3 vezes 50, né, de exercício
físico moderado a intenso. Uma caminhada bem rápida conta já. Então, sedentarismo é isso aí, né? Ó, Rosenberg Cunha, sofri uma queda de uma fratura na coluna, com pressão de 40%. Qual o melhor tratamento para acelerar um pouco? Rosenberg Cunha é o seguinte: primeiro, siga o seu médico. Isso é fundamental. Em geral, ou cirurgia, ou vai ter que ter uma imobilização de 90 dias. E depois disso, você tem que investigar as causas da sua osteoporose. E aí, cálcio vai ser uma das coisas que você vai precisar. Né? Isso aí, claro, conforme a indicação do seu médico. Lembre sempre, né? Porque há vezes que o cálcio não pode ser usado. Tem pessoas que têm cálculo renal. Tem pessoas que têm placas de calcificadas nas coronárias, e aí não pode. Né? Então, o médico vai decidir. E se você precisar, bom, aí a farmácia vai ter. Né? Então, isso é bom. Aí entra a Floravita também. Exatamente, né? Que está dando esse serviço de utilidade pública, né? Trazendo conhecimento, né? Não só farmacêutico, né? Mas também ortopédico. E você queria saber da sua coluna, então já sabe. Então tem essa parte. E depois você vai ter que fazer o contrário. Melhorar a musculatura e melhorar aí a saúde óssea. E daí há também medicações específicas. Você vai encontrar lives no canal da Artrose, não sei se eu posso falar aqui do canal da Artrose, mas que está no YouTube e tem lives sobre osteoporose. Você entra lá no canal da Artrose, inscreva-se, já tem mais de 100 mil inscritos e tem pelo menos 2, 3 lives sobre osteoporose, sobre sarcopenia também. Eu vi que lá no canal do senhor tem mais de 1000 vídeos, né? Sim, tem mais. Aqui tem até mais. Aqui no Instagram tem 1.700, né? Nossa, conteúdo. Nós fizemos, a gente sempre procurou prezar muito pelo conteúdo médico ético, de qualidade, e por isso nós trouxemos sempre referências na área da ortopedia, da medicina, né? E de outras áreas também, né? Correlatas, né? Nutrição. Ó, o doutor Oyama Arruda, por exemplo, entrou aqui. Ele foi presidente da Sociedade Onda de Choque, né? E é um grande médico que está lá no canal da Artrose também, né? E ele é um exímio médico e nós compartilhamos aí no nosso dia a dia, né? Bacana. E então, uma muito bom. Ilustre aqui na Sempre nossa live. Tem, né? Aqui conosco. Sim. E os ouvintes são da mais alta qualificação, são pessoas que estão muito interessadas na saúde e sempre trazem questionamentos muito válidos, úteis para todos, né? Exatamente. Quem dedica um tempo numa terça-feira à noite para assistir uma live com essa temática, com certeza é diferenciado, né, doutor? Não tem dúvida. Rito Hilda diz aqui, boa noite, eu sou de Portugal, não sei se a Floravita tem de Portugal. Tenho artrose e muitas dores nos joelhos, que suplementos me aconselha. No final a gente vai falando dos mais úteis, tá? Você fica até o final um pouquinho tempo aí mais, né? E aí nós já vamos citar, não caso específico para você, mas em linhas gerais, né? O que é que se pode usar e o que seu médico aí em Portugal pode recomendar também, né? Com certeza. Eu vou para a próxima dúvida, que o senhor falou sobre a importância da atividade física. E aí muita gente já quer partir logo para a atividade física sem pensar naquele tempinho para se alongar, para se aquecer. Mas por que pular essa etapa do alongamento e do aquecimento, doutor, pode nos prejudicar? Isso é muito importante, essa pergunta, porque, principalmente para as pessoas que não têm, para todo mundo, na verdade, mas muitas vezes as pessoas querem recomeçar uma atividade ou nunca fizeram atividade nenhuma, aí vale uma avaliação ortopédica prévia, né, para quem vai começar um estilo de vida mais saindo do sedentarismo, por exemplo, e muitas vezes as pessoas já têm contraturas, têm alterações, ou quem não tem e já está acostumado, precisa, antes do desafio da atividade física, fazer os alongamentos preparatórios, né? 5 minutos, 10 minutos, na musculatura que vai ser mais estimulada, para ganhar o comprimento da fibra, retornar ela à posição, para que isso possa já ir estimulando, ensinando, começando ao músculo já o qual vai ser a atividade necessária. Então isso é muito importante, tanto antes como depois, né? Os educadores físicos
orientam, acho que é importante uma... Isso é promoção da saúde, né? Isso é uma forma de orientar a pessoa que tenha esse tipo de atividade, né? Ó, a Dalcin Júlia, que é preparadora física, diz o seguinte: a doutora André é garantia de público nas lives. É graças a você, Dalcin, Dalcin Júlia. A Júlia é uma querida, eu vejo que ela tem também começado aí, né, a orientar o seu público a fazer atividade física, e ela pulou agora na hora, né? Então, isso é muito importante. Apareceu no momento certo. É verdade. E principalmente as pessoas que estão retomando ou começando a atividade física, elas têm que ter mais atenção, pois aquelas juntas que estão mais conflagradas, que têm mais dificuldade, que vão começando a retomar a lubrificação, a atividade, é preciso, né, mais atenção ainda, um aquecimento antes da atividade física, é a fase de alongamentos que nós citamos, né? Além do alongamento e do aquecimento, quais são as outras estratégicas e práticas que o senhor recomenda para evitar essas lesões? A estratégia principal é você manter uma recorrência na atividade física, lembrando disso que eu disse que é sedentarismo, tá? Então não adianta a pessoa correr 150 minutos no sábado e não fazer nada nos outros dias. Isso a gente chama, tem um nome em inglês, que é o Weekend Warrior, que é o guerreiro do final de semana. É ali que vem a lesão do cruzado, a lesão do quadril, que existe o entorse do tornozelo, as fraturas, os estiramentos musculares. E isso é para todo mundo, não só para o jogador de futebol de final de semana, mas para todo mundo que se excede. Então, que as pessoas têm que ver, nós já fizemos lives com grandes celebridades, Márcio Atala, outras pessoas muito boas aí do meio do fitness. Você tem que incluir na sua rotina diária. Eu gosto da manhã, eu entendo que muitas vezes a pessoa trabalha longe, tem que pegar um ônibus, né? Eu entendo. Inclusive, lembrando que para incluir na atividade física, para quem não faz absolutamente nada, pode parar 2 paradas antes de fazer do seu local de chegada para ganhar 15 minutos, por exemplo, de atividade física, ou 20. Então fica uma outra dica, e a terceira dica que eu estou lhes dando, né? Às vezes é isso, a atividade física. Você tem que incluir progressivamente nessas estratégias em momentos que não dependam da sua vontade. Isso é a disciplina. Quando a gente faz coisas que a vontade no dia não vai contar. É como quando eu vou fazer uma cirurgia, quando vou atender meus pacientes. No dia, não importa se a gente teve um dia ruim ou bom, a gente vai lá com alegria tratar daquilo, né? Então a gente tem que incluir o exercício físico numa rotina, como se fosse um comprimido, como se fosse um compromisso. Então, isso eu acho que é a estratégia mais decisiva, é tirar um momento que independa do seu aceite, da sua vontade. A questão você vai analisar se está com vontade depois. Aí você vai ver que valeu a pena. Então, esse julgamento tem que ser a posteriori e não antes, né? E criar estratégias para facilitar, Exatamente. né? Então, assim, já deixa tudo próximo para que acordou, colocou o tênis. Exatamente. Eu, às vezes, né, infelizmente, pela rotina, e não é a minha preferência, mas acaba que é, às vezes eu acordo 5h30 da manhã para fazer atividade física. Então, é como você disse, né? A Jordana disse uma estratégia ótima. Ou seja, eu coloco já o calção, coloco, né, eu gosto de fazer bike, né, o sapato adequado, né, para o clipping do pedal, já coloco 5h30 da manhã, 6 da manhã, para que você acorde e já vai fazer. E aí você pensar, não pode escolher, pensar, já tá ali, né? separadinho. Olha só, olha como é que a Alexandra, que é fisioterapeuta especializada em pacientes da melhor idade, ela diz o seguinte: se esperarmos o momento adequado, não faremos nunca. É verdade. E o Dr. Oyama, que é corredor, né, ele diz o seguinte: só me arrependo do treino que não vou. E ele, como mora no Nordeste brasileiro, ele corre também as
5 da manhã, né? Então, isso é importante deixar claro. Compromisso É com a gente uma mesmo, né, doutor? estratégia decisiva, não há jeito. O senhor está me ouvindo bem? Muito bem, muito Muito bem, bem? Ah, muito então bem. tá ótimo. Será que o pessoal está me escutando bem? Se vocês puderem colocar aqui nos comentários, porque me deu uma dúvida se meu áudio tá bom ou não. Mas para Uhum. emendar, então, doutor, a gente quer falar também um pouquinho sobre duas doenças ósseas que são muito comuns, a osteoporose e a artrite. Todo mundo já Muito, ouviu falar e é muitas vezes a verdade. gente não entende o que é, o que são essas doenças. São três coisas que são importantes a gente definir, né? A artrite é a inflamação da articulação. Ótimo. A artrose é o desgaste da articulação. A via final de muitas artrites vai ser a artrose, o desgaste. Por que eu falo em artrose? Porque no Código Internacional de Doenças está escrito artrose. E é o canal da artrose. Então, é artrose. Porque na nómina americana, né, em inglês, a gente usa muito o termo osteoartrite. Osteoartrite dá mais foco ao processo inflamatório que está estabelecido. Né? O pessoal está dizendo que o áudio está ok. Que Né? ótimo. Bom, Obrigada, pessoal. ou seja, existe um processo inflamatório crônico, osteoartrite, que é toda a evolução daquela patologia que depois vai gerar a via final que se chama artrose. Né? Bom, osteoporose diz respeito não à articulação propriamente, mas ao osso que sustenta a articulação ou abaixo dele, na parte esponjosa do osso e também na parte cortical, mas ali é mais célebre onde ocorrem as fraturas, né? Do colo do fêmur, por exemplo, outras fraturas. Pode haver o osso ele vai perdendo a sua estrutura e fica porótico, como uma esponja mais vazada, assim. Então, ao invés de que haja o adensamento do osso, ele vai criando poros e a manifestação pode haver, muitos creem que pode haver dor associada a esse processo, há microfraturas, em que às vezes a deformidade da coluna se vê, por exemplo, né, naquela corcunda da viúva, né, que são microfraturas que vão acontecendo ao longo do tempo, e existem as fraturas mais importantes, que são as fraturas da coluna e do quadril, em termos de consequência da saúde. Né? Já tratamos uma aqui, já demos um aconselhamento aqui para quem estava na live. Né? Bom, o que vale falar? Isso também é uma poupança, tal qual o músculo era como havia, enfim, eu estava lendo uma pergunta aqui. Como a musculatura, uma poupança, o osso também é. A Beatriz já pulou aqui, nós vamos resgatar ela porque é oportuna essa pergunta. Com certeza, eu até vou anotar a pergunta aqui da Beatriz, É. viu? E só para interromper o senhor um minutinho, pessoal, para quem estava aqui quando a gente pediu para que vocês concentrem as perguntas na caixinha de perguntas, claro que vocês podem participar aqui nos comentários, que é excelente, né? Que são pontuações bem oportunas, mas como a gente tem o medo de passar a pergunta durante uma explicação do Dr. André Cruel, entra na caixinha de perguntas, que é esse ícone do ponto de interrogação, e deixa sua pergunta lá, porque no final da live a gente vai reservar um tempinho para responder vocês. Bacana. Enquanto o senhor continua, eu vou pegar a pergunta aqui da Beatriz, para a gente não perder para o final. Eu até já vou tentar responder agora então, aqui, e dizendo o seguinte, que a massa óssea ela vai ser sustentada também por hormônios sexuais, né, masculinos e femininos. Existe uma situação que é absolutamente normal e fisiológica, que é a menopausa, que, via de regra, nas mulheres acontece aos 52 anos. É uma média, pessoal, não quer dizer que vai ser, se abaixo disso não está certo. E um período que antecede isso, em geral de uma década, a partir dos 42, tem esse período que chama de climatério, em que os hormônios começam a oscilar. O hormônio feminino na mulher é produzido, né, pelo ovário. Então, existe não só a questão reprodutiva, mas a questão hormonal associada à função ovariana. Bom, aí o ovário começa a diminuir a sua produção e aí o fenômeno de proteção ao esqueleto começa a se perder. E aí a pessoa fica mais predisposta às fraturas. Então, só retomando,
Uma coisa é o desgaste final da articulação, a artrose. O processo inflamatório, artrite. A artrite pode estar associada a essa causa que a gente chama de osteoartrite, ou uma artrose primária, ou uma artrite desse desgaste, mas pode ter outras causas, por exemplo, uma articulação que quebrou vai ter uma osteoartrite, uma artrose secundária, né? Pode ser por doença inflamatória crônica, por exemplo, artrite reumatoide, por exemplo, lúpus, por exemplo, gota. Mas aí a via final acaba na artrose, que é o desgaste, que pode ou não ter tratamento cirúrgico. E a osteoporose é a fraqueza do osso, que vai, no final das contas, muitas vezes, acabar numa fratura. É isso. Entendi. E quais são as medidas práticas que a gente pode adotar, doutor, para prevenir essas doenças ósseas? A primeira medida vai ser reconhecer o fator de risco, né? Que é olhar para a sua família, por exemplo. No caso das mulheres, né? Então se viu a questão hormonal, uma questão importante, né? A outra questão importante é ver existem fatores de risco, pessoa que ingere muito álcool, tabagismo também, mulheres caucasianas, né, de tez branca, costumam ter mais risco, mulheres pequenas e magras têm mais risco, e se tem história familiar. E mulheres pequenas, magras. Não sabia disso. Você reconheceu alguém na live aí? Principalmente se há história familiar, né? Se a mãe teve uma fratura de quadril, então essa é a primeira estratégia. Segundo é manter a boa saúde óssea. Assim, ao longo da vida, nós vamos fazer uma poupança de cálcio, né? As mulheres vão fazer até os 25, 30 anos, homens também. E acontece que um hábito que nós sempre prezamos muito, que era a ingestão de cálcio, do leite. O leite ele pode ajudar, sem dúvida nenhuma, na formação do esqueleto, mas em alguns casos de artrite, artrose, existe um questionamento se ele pode ser inflamatório. Isso não é para todo mundo, gente, é para algumas pessoas, por isso a causa tem que ser investigada. Nós temos vídeos sobre isso, falando sobre que a beta-caseína que tem no leite, não é a lactose do leite que dá aquela intolerância para aquelas pessoas que têm esse tipo de intolerância. Não é esse açúcar, a lactose, é a beta-caseína, essa substância proteica que tem ali dentro. E aí, alguns pacientes pode ser irritante, não todos. Então, para aqueles que não têm, pode tomar leite, o leite vai ser bom para mineralização óssea. Tá? E olha ali, o doutor Fernando Lupcello, que é um exímio cirurgião dedicado às questões do quadril, ele manda um oi poxa, muito bacana. A Júlia Dalcin, ó, pequena, magra, maratonista. Cuidado, hein? As maratonistas muitas vezes têm questões hormonais, né, associadas à maratona, que daí podem ter essas questões, né, que daí vale a pena lembrar. E por isso, nessa quarta dica, é importante a gente falar da saúde musculoesquelética e olhar, né, o seu histórico pessoal de saúde e o histórico familiar e ver se você fecha nessas características. Para isso, só para encerrar esse tópico, existem scores que a gente faz, pode entrar na internet, ver o FRAX, e aí o FRAX é um score que se vê, em que a gente pode ver qual é a saúde, o médico vê, né? Ver se você tem uma boa saúde óssea e se precisa de tratamento suplementar, não precisa, se basta as orientações aqui que nós estamos dando, se precisa de medicação, né? Isso é importante. Ótimo. E aí, exatamente, as pessoas que não têm acesso a essas informações, como a que a gente está passando aqui nessa live, né, doutor? Eu queria perguntar qual que é a frequência ideal para consultar um ortopedista, justamente para a pessoa obter essas informações, se ela não obtém por outra forma, diretamente com o médico, né? Tanto para fazer exames de rotina, como para essa prevenção. Qual que seria a frequência ideal que o senhor recomenda? Como eu já disse lá no começo, o médico ele vai estar presente ao longo de toda a vida da pessoa, né? O ortopedista, pois o ortopedista trata do bebê
até o velhinho, né? Falamos da osteoporose, né? Que importa mais, muito mais, né? O velhinho, né? Bom, é mais importante quando há sintomas de dor articular, então não tente superar isso na academia, principalmente nos casos relacionados a trauma. Então, se você torceu o joelho, torceu o tornozelo, caiu e tem uma dor no punho, por exemplo, você tem que ver. E quando vai começar rotinas de atividade física, por exemplo, então isso é muito importante procurar o ortopedista, você que está um tempo parado, tem dores ou tem dúvida. E para aquelas pessoas, como eu disse, você tem que olhar o histórico familiar. Para quem tem familiares com prótese de quadril, por exemplo, tem mais risco de ter displasia, principalmente as mulheres. Então isso tem que ser investigado, né? Quem tem histórico familiar, então isso tem que ser visto, né? Excelente. Agora, eu queria te perguntar quais são os avanços recentes na área da ortopedia regenerativa e, de Isso forma muito particular, no tratamento da é artrose. verdade. Bom, quero dizer que a ortopedia é a especialidade que vai principalmente tratar toda essa questão óssea. Medicina regenerativa é um termo novo que está entrando no país. Não é uma especialidade médica, é uma área que nós estamos começando a desenvolver à medida que surgem trabalhos na literatura médica mundial e a gente agrega sobre esse termo. Mas a ortopedia que vai liderar isso juntamente com outras áreas, né? A anestesiologia, enfim, a fisiatria, né? Muito importante nisso. O que se considera é estratégias para poder postergar, adiar uma cirurgia, por exemplo. Então, tem bloqueios dos nervos da dor que se podem fazer junto à cápsula articular. Existem medicações que se pode colocar dentro do joelho, que a gente chama de terapia viscobiológica, em que a gente usa ácido hialurônico, sozinho ou combinado, por exemplo, com destrose e outros produtos. Você pode fazer tratamentos físicos com onda de choque, por exemplo. Onda de choque ninguém se assuste, é uma onda acústica que vai estimular o osso, por exemplo, a cicatrizar áreas de edema ósseo. Existe laser de alta intensidade. E, claro, a gente procura. Agora, nós fizemos uma live recentemente com o presidente da Sociedade Carioca de Ortopedia e Traumatologia, falando sobre enxertos de gordura dentro do joelho que se pode fazer para tratar artrose. Então, tem muita coisa que se pode fazer e que está evoluindo. Não é? E, claro, são coisas que estão ainda encantando os médicos, os pacientes, coisas ainda que estão sendo reguladas na nossa sociedade, mas que a gente vê que a literatura é muito clara em apontar os seus benefícios. Excelente. E a má postura, doutor? De fato, ter uma postura ruim, ela afeta a nossa saúde ortopédica? O que acontece sobre a postura, acho que são duas coisas importantes. Primeiro, que nós somos uma sociedade muito sentada, e isso é um problema para gerar aumento de pressão no disco, por exemplo, da região lombar, e isso é uma coisa já clara e decisiva. E muitas vezes está associada ao sedentarismo, né, e isso gera também o sedentarismo, vai estar associado à sarcopenia. E você vê, por exemplo, que nós quase nunca sentamos no chão, quase nunca nos acocoramos. Então, você perde mecanismos regulatórios da articulação, perde amplitudes de movimento, muito baseado nisso que são vícios posturais e que podem também estar associados à dor. Muitas vezes as pessoas nem se dão conta, mas elas não sentam onde deveriam sentar, que é a parte de baixo aqui do isquio, do bumbum, e se sentam sobre as costas. Quer dizer, isso por muitas horas, né, você sabe que vai haver sobrecargas. O próprio celular, em que a pessoa está sempre
com flexão, né, da cabeça, vai aumentar a sobrecarga dos discos, né, na cervical. Isso são exemplos, né, do que é que a má postura pode criar, né, no dia a dia das pessoas, né? E tem algum outro acréscimo que o senhor faria do que a gente pode fazer para corrigir Eu isso? acho que Além de sentar, não, igual acho você que falou, sentir, né, o ossinho do bumbum. nós assim fizemos até live sobre isso, né, com uma posturóloga Olha que que foi muito interessante. legal. Acho que quem quiser mais detalhes vai encontrar ali. Eu acho que as pessoas já estão muito mais atentas, os profissionais de saúde também. Por exemplo, o método de Pilates é muito útil para isso, né? Existem outras, yoga também sempre é citado, mas é importante que seja feito sob orientação, pois às vezes mesmo os yogis aí mais bem versados podem ter lesões na coluna cervical ou outros lugares quando são muito, né, se animam demais. Então a gente sempre tem que ser aristotélico quanto a isso, pensando que a virtude está no meio, né? No bom senso de fazer uma atividade favorável, né? E de bom tom aí para a saúde. Com certeza. No início da live, o senhor citou o cálcio, e agora chegou no ponto que eu queria te perguntar Pergunta. sobre os Claro. suplementos. Para prevenir esses problemas musculoesqueléticos, quais suplementos ou hábitos nutricionais o senhor aconselha a gente introduzir na nossa rotina? Sobre hábitos nutricionais, acho que isso é importante. Talvez seja o começo de tudo, né? O Hipócrates também, já falei do Aristóteles, agora falo do Hipócrates, que é o pai da medicina. Tem que lembrar que o teu alimento seja o teu remédio. É a primeira coisa. Ou seja, nós temos uma tendência, nós temos uma culinária vasta e maravilhosa, que é a culinária brasileira. De norte a sul, nós temos pratos assim maravilhosos. Eu sou um fã e adoro feijão com arroz, por exemplo. Mas a gente importa muito da cultura americana isso do fast food, da comida em que há excesso de carboidratos refinados. Então, isso a gente deve reconsiderar, principalmente olhar a embalagem quando você vê glicose, xarope de glicose adicionada, xarope de milho, que são produtos que a indústria acaba, né, adicionando. Isso tudo você tem que considerar. Então, as bolachas, biscoitos, as massas, tudo que esteja muito refinado, você tem que retomar, vamos dizer assim, uma dieta mais brasileira, né, no sentido de dos alimentos mais naturais, mais verduras naturalmente, E sabe carnes, enfim, uma dúvida que me ovos. surgiu Vai. agora? Eu já ouvi falar que a Coca-Cola ela corrói o osso. Isso é verdade, doutor? Tem a questão do fosfato ali na própria Coca-Cola, mas é que tem aquele estudo que a gente fazia no primário, né, de deixar o osso derreter ali dentro de uma Coca-Cola, mas é também pela acidez, né, do próprio produto, né, não só pelas Pela características lá dele, né, composição. pela composição. Então, aí, se você botar no meio, o ácido vai derreter também, né? Mas, então, os refrigerantes também têm que ser reconsiderados. Então, essa é a primeira coisa. Então, você faz atividade física, melhora a sua dieta. Há tantos canais que falam sobre dietoterapia ou sobre bons hábitos, né? Então, tem que ser visto Informação isso. não falta. Informação não falta, ou bons profissionais não faltam, que você pode Sim. alcançá-los até de modo online hoje em dia, né? Consultas digitais que hoje são possíveis. E aí o suplemento vai ser a cereja do bolo. Porque daí o colágeno, o C2, né? O não hidrolisado pode ajudar a saúde das articulações, pode ajudar, mas tem que estar nesse contexto, né? Vamos lembrar da vitamina D, que vai ajudar a levar o cálcio que vai parar dentro do osso, principalmente nas áreas como na região sul do país, que tem menos exposição solar durante o ano também. Magnésio à noite pode ajudar a relaxar a musculatura. O cálcio ele é importante não só para os ossos, mas também para os músculos, para a contração. E o magnésio vai ser importante para o relaxamento e é importante também para a calcificação do osso. Então, aí eu já citei três. E é Sim. importante também considerar, por exemplo, ômega 3, por exemplo, é útil como
Anti-inflamatório, se você usar doses corretas, doses maiores, ele pode ajudar como anti-inflamatório. É importante para a saúde cardíaca, para a saúde cerebral e também, sem dúvida, para a saúde osteomuscular. Então, aí já falei de itens que são úteis, né, para a saúde da população, mas tem que seguir essa ordem. Não adianta estar deitado lá no sofá sem fazer qualquer tipo de atividade física. Não, bom, agora eu vou tomar o colágeno. Bom, isso não vai ser, não tem sentido, né? E tem que estar baseado numa estratégia que vai funcionar, né? Ó, a Sônia Ferreira elogiou você e também a mim, né? Quanto conteúdo maravilhoso. Muito viu? Bom. Bacana, fico feliz que você veio hoje também. Muito bom. Ela é habituê da casa, doutor? Ela é habituê da casa, ela é nossa amiga já, que a Sônia está sempre por aí, né? Um conteúdo Muito maravilhoso. bom. Muito obrigado, Sônia. Você é muito gentil, agradece, sempre muito presente. Sônia, pela sua participação e a de todos, né? É Que verdade. estão aqui nessa live que realmente eu também estou aprendendo muito. Eu estou aqui Que até bom. quieta porque é tanto conteúdo que eu estou absorvendo tudo, viu, doutor? Fico feliz de ter auxiliado, né? Nossa, claro. E já que a gente está falando de suplementos, agora eu vou puxar a sardinha para a Floravita Tá bom. e eu vou contar para a nossa audiência algumas fórmulas que a Floravita tem que são voltadas para a saúde óssea e também para as articulações. E um presente que a Floravita tem nesse mês, que é o mês da melhor idade, ela está dando 15% de desconto nesses produtos selecionados, voltados, né, para a saúde óssea, para as articulações. E eu vou falar rapidamente com vocês quais são esses produtos, porque depois, se vocês tiverem interesse, é só entrar no site da Farmácia Floravita, que é o farmaciafloravita.com.br, e digitar lá no campo de busca as palavras-chave que o próprio site vai direcionar vocês para esses produtos, tá bom? Só para vocês conhecerem esses produtos da Farmácia Floravita, que nesse mês, até o dia 22 de outubro, que é no próximo domingo, eles estão com 15% de desconto. Então, alguns que o Dr. André Kruger já falou, né, algumas fórmulas, a Floravita, ela tem para artrose a fórmula UC2, que é o colágeno tipo 2 em cápsulas, e a glucosamina mais controitina em sachês. Para a osteoporose, a vitamina D3, que o Dr. André também citou, mais vitamina K2 em solução oleosa. Para artrite, a Floravita tem a fórmula da cúrcuma mais piperina em cápsula e o magnésio dimalato em cápsula para artrose e osteoporose e o composto anti-inflamatório também em cápsulas para artrite e artrose. Então, esses são alguns produtos que a Farmácia Floravita tem que ajuda na saúde óssea, nas articulações. E para conhecer mais sobre os produtos, porque a gente acaba falando rapidinho aqui sobre cada um, é só entrar no site da Farmácia Floravita, que é farmaciafloravita.com.br. E para quem não segue a gente, também está no Instagram. E além desse desconto de 15%, na sua primeira compra pelo site da Farmácia Floravita, nas compras acima de R$ 299, você tem um desconto de R$ 50. Então, além desse desconto de 15% nesses produtos voltado para a saúde óssea, para as articulações, em celebração ao mês da melhor idade, a Farmácia Floravita tem esse cupom de desconto de R$ 50 nas compras acima de R$ 299. E para ter esse desconto, é só usar o cupom Bem-vindo50, tudo junto, e você tem esse desconto. E a gente sempre reforça a importância da indicação de um profissional da saúde antes de usar qualquer medicamento, né, doutor André? É isso aí. Bom, acho que são bons produtos. Eu já falei para a Jordana antes. Cada um consulta o seu médico para ver que produto deve usar. Deixando claro, né? Não tem nenhuma interação aqui com a farmácia, apenas acolhi o convite generoso aí da Jordana para falar sobre isso, né? Isso que fique claro, né? Cada um entenda que deve tratar a sua saúde com o seu nutricionista, com o seu médico, e aí eles vão ajudar, né? A escolher aquilo que faça sentido, né? Para a saúde de cada um, né? Bom, eu gostaria de responder, né? Acho que nós já estamos há uma hora aqui falando, né? Chegou na hora do encerramento da live. E aí você vai, né? Até quem quiser se beneficiar ali, a própria farmácia está colocando ali os cupons de desconto, né? Lembrando disso que eu falei, né? Sempre muito bem embasado, né? Naquilo que a pessoa sabe, né?
E o Wesley Lobato, sobre corrida de rua de longa distância. Olha, de forma breve, o que eu quero te dizer é o seguinte: as pessoas gostam muito de correr, não gostam de preparar a musculatura. Então, é preciso fazer o trabalho muscular, que para aquele que adora correr pode parecer chato, mas é decisivo. E segundo, é preciso cuidar de pés e articulações do membro inferior e cuidar que é uma população em risco para fraturas de estresse, ou seja, fraturas que começam como se fossem rachaduras e que podem virar grandes problemas. Então, se a pessoa tem dor, tem que ter um ortopedista de confiança que vai revisar quando houver problema, né, Wesley? Fica de olho, né? Uma pessoa com sarcopenia, que tipo de exercício mais recomendado? Sarcopenia sempre vai ser o exercício resistido, principalmente esses exercícios de musculação, a outras formas combinadas, mas um personal vai lhe orientar. Então, é preciso carga, peso mesmo, né? Mas isso, claro, que juntas que estejam com problema não podem ser estimuladas nesse sentido num primeiro momento. Então, a musculação vai ser útil e é preciso carga, sim, para restituir a sarcopenia. A primeira coisa mais importante, Juliana, o maior estímulo formador de músculo vai ser o exercício físico. A creatina que você citou vai ser depois. Creatina é dos suplementos que podem ser úteis, whey protein é outro, né? Então, principalmente esses dois, a creatina não precisa ter uma relação clara com o exercício, pode tomar de modo fracionado 3 vezes ao dia, mas o whey protein tem que ser depois, até 2 horas depois do exercício físico. Então, isso é uma coisa que é útil e você tem que fazer. O uso do whey protein, sim, preferencialmente. Né? A creatina não tem muito essa... E a creatina também é bem tolerada por idosos também, então não há problema. Né? O colágeno funciona? Costuma funcionar, sim, mas é como eu te falei aqui, né, Juliana? A Juliana é quem fez a pergunta, né? Juliana, é dentro de um contexto de saúde. Você tem que tirar os carboidratos refinados, você tem que melhorar a atividade física. Cuidar do peso, sem dúvida, é uma necessidade para quem tem artrose e está acima do peso. E aí o colágeno tipo 2 vai ser útil. Ele funciona como se fosse um imunomodulador. E aí pode ajudar, né, na sua... Enfim, na saúde articular. E vamos ver quem mais perguntou. Magnésio. Em geral, magnésio é o bisglicinato ou o quelato em glicina, que é o que mais ajuda. Tenho certeza aí que a Floravita deve ter os seus compostos. Você consulte seu médico para saber. O magnésio ele vai ser útil para o relaxamento muscular e para também tem mais de 200 processos metabólicos em que o magnésio está presente. Pode ajudar no sono também, mas na parte articular, o quelado em glicina, né, é o que mais costuma ajudar. Bisglicinato é outro termo que se usa. E há compostos de magnésio que podem ajudar também. Né? O citrato de magnésio tem uma boa absorção, mas lembrando desse que você me perguntou especificamente. E agora a última pergunta: fato ou mito, amidalite com recorrência na infância, quando adulto terá osteoartrite? As amidalites com recorrência na infância, essas infecções por streptococcus podem dar, muitas vezes, uma coisa que chama de febre reumática, que vai acometer juntas ou às vezes o coração, por exemplo. Isso é um fato daquele período da adolescência, né? Ou da vida, às vezes, infantil, adolescente. Então, isso pode causar essas artrites. Não quer dizer, no entanto, que haverá sequelas para a idade adulta. Então, isso vai depender de caso a caso. Mas sempre tem que investigar as válvulas cardíacas. Essas, sim, podem ser danificadas para sempre. E, por isso, daí você consulta o médico que vai lhe ajudar. Tá bom? Excelente, doutora Andréa. Acabou que a live rendeu, né? Rendeu. Você viu que nós patinamos no começo, mas quem Exatamente, ficou mas teve depois muita foi. informação de qualidade, teve as suas perguntas respondidas, né? Excelente. E quem gosta da farmácia ganhou até um bônus aí, né? Excelente.
E eu queria pedir para o senhor deixar os seus contatos aqui das redes sociais Meu para a contato audiência da Flora Vita. é o mais fácil possível, né? Vocês estão assistindo aqui o meu canal aqui no Instagram, que é o Dr. André Cruel, e no canal da Artrose. Você vai lá no YouTube, digita canal da Artrose, vai me encontrar, e agora vai encontrar também a jornalista Jordana, e nós falamos sobre saúde musculoesquelética e como alcançar a melhor idade com menos dores. Excelente. Doutor André, muito obrigada por Uma aceitar o alegria. convite da Farmácia Flora Vita. A gente sabe da sua agenda disputadíssima, então foi um privilégio a sua presença essa noite. Eu aprendi muito e eu tenho Muito certeza obrigado. que quem ficou com a gente até o final vai sair daqui muito esclarecido. Que bom, eu fico muito contente com o convite, né? Jordana me convidou e eu sempre aproveito as oportunidades para divulgar o canal da Artrose e convidar as pessoas que nos sigam no YouTube, que lá é um canal que também está começando, tem poucos anos de vida, mas já tem mais de 100 mil inscritos. Parabéns, Então, doutor. todos Eu convidados a nos ajudar. Eu acompanhei recentemente a sua celebração pelos 100 mil inscritos, né? Esse Que bom. crescimento tão rápido. Que bom. Isso significa que o conteúdo é de muita qualidade. E aquelas perguntas que, né, porventura não foram respondidas nessa live, é só entrar no canal do doutor André, canal da Artrose no YouTube, que tenho certeza que ela vai ser respondida em algum vídeo que já está gravado, né, Bacana, doutor? sem dúvida. E a Sônia nos parabeniza, agradeço a todos e agradeço o teu convite, viu, Jordana? Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a vocês que estiveram com a gente nessa noite de terça-feira até o final da live, onde a gente conversou sobre os cuidados com as articulações e como chegar à terceira idade sem dores. A gente espera que tenha sido de muito aprendizado e eu tenho certeza que foi. A gente se vê na próxima live da Farmácia Flora Vita, que eu já vou contar para vocês, vai ser no dia 31 de outubro, com a doutora Adriane Cirne, sobre Outubro Rosa e saúde da mulher. E o pessoal, né, da audiência do doutor André, segue lá a Farmácia Flora Vita no Instagram, em todas as redes sociais, e a gente se despede de vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, doutor André. Muito obrigado, Jordana. Até mais, hein? Muito obrigado. Até. Boa noite. Boa noite, pessoal.